Oi, gente, boa tarde, muito bem-vindos a mais uma videoaula da Science Week. O nosso conteúdo de hoje é sobre hepatites e vamos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo que chega até a dar um nervoso, principalmente para os estudantes da área da saúde e também para alguns profissionais que já trabalham na área, porque pela quantidade de marcadores, de identificadores laboratoriais que existem para diagnóstico, monitoramento das hepatites, principalmente a hepatite B. Agora aqui de cabeça, eu não sei dizer para vocês quantos marcadores existem, mas é bastante. Geralmente, numa doença que acomete fígado, que acomete coração, que acomete rim, nós temos alguns marcadores específicos e não específicos que são correlatos à identificação da doença, né, de acordo com o raciocínio do médico. As hepatites é a mesma linha de raciocínio. Nós temos marcadores próprios da doença e marcadores correlatos que atingem o órgão. Aqui o órgão vital, né, que nós estamos conversando, é sobre o fígado. Falar nisso, você está cuidando bem do seu? Ó, pessoal, manutenção da saúde sempre, né? Então, vamos dar uma atençãozinha aí pro corpinho. Como é que a gente pode cuidar disso? Dormindo bem, tendo uma saúde mental legal, tendo uma alimentação rica, fazendo exercícios físicos e tudo isso que eu sei que tu já sabe. Concurseiros, quem já prestou concurso público pode confirmar isso que eu estou comentando com vocês, e quem ainda não prestou e vai prestar, vai se lembrar de mim. Marcadores das hepatites é questão certa de concurso público, tá? Porque ela, justamente, uma questão de concurso elaborada acerca desse tema é justamente para pegar o que tu sabe e não o que tu decorou, o que tu provavelmente vai esquecer. Então, assim, se alguém me perguntasse agora, Sora, quantos são os marcadores da hepatite B? Eu não sei de cabeça, mas ao ler uma questão, dependendo do marcador que for mencionado, a gente consegue fazer a correlação com os estágios da doença. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Vamos começar, então? Pega o teu café, teu mate, tua água e bora lá! Primeira coisa, o que é hepatite, né? O que é hepatite? Hepatite é um processo infeccioso e também inflamatório que acomete o fígado. Então, vocês podem identificar aqui na imagem que o órgão está destacado na cor vermelha para chamar atenção, para a gente lembrar anatomicamente aonde está o fígado. Vocês sabiam que as hepatites elas podem ser provocadas por diversos agentes, não apenas virais. Existem outras doenças que podem acometer e outros agentes, como esses aqui, prestem atenção. Infecção, né? Uma hepatite infecciosa, então, ela pode sim ser oriunda de protozoários, de fungos, de bactérias e principalmente de vírus, que são as hepatites que eu vou comentar hoje com vocês. A, B e C. Existem outras que não têm tanta importância clínica quanto essas três, tá? Existem também agressores tóxicos, como o uso abusivo de álcool, de medicação. Você já deve ter ouvido falar em hepatite alcoólica, hepatite medicamentosa, certo? Então, são agentes tóxicos que podem sim causar hepatite e não tem uma correlação direta com um vírus. Doenças autoimunes podem ocasionar hepatites e também agressões do sistema imunológico. Prestem atenção nesse slide aqui. O que eu separo aqui para vocês? Os vírus hepatotróficos, então, que costumam causar hepatite, a hepatite A, B, a C, D, F, E, F, G. Tem até algumas outras, mas como eu comentei com vocês, a importância clínica aqui, as três primeiras, A, B e C, tá? E do outro ladinho eu trago para vocês infecções sistêmicas transinfecciosas que podem ocasionar hepatite, como alguma doença envolvendo o citomegalovírus, tá? O Epstein-Barr, a febre amarela, herpes simples e outras patologias. Então, a hepatite ela pode ser secundária a uma infecção sistêmica. Você sabia disso? Muito importante.
Analisando essa imagem agora, a gente consegue olhar a morfologia de um fígado normal, tá? A gente consegue perceber a característica desse órgão bem saudável, numa coloração, de um aspecto bacana, tá? Saudável, não consigo encontrar outra palavra. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa imagem, que é uma macroscopia. O que é macroscopia? Tudo que é macro, grande, que a gente consegue enxergar a olho nu, tá? Então, aqui nós temos uma macroscopia da face anterior do fígado de um paciente, né, que era de um paciente com hepatite C. Então, aqui a gente consegue perceber que a coloração é super escurecida, a gente consegue ver que esse órgão ele foi judiado, né, gente, prejudicado, que ele não tá com a aparência normal, então, obviamente, ele tá com o tamanho bem aumentado, tanto que tem uma reguinha ali de medição para comparar. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês a face, então, de um fígado doente, né? Um fígado de um paciente portador de hepatite C. Basicamente, aqui, eu gosto muito de usar essa tabelinha nas minhas aulas, que são os tipos das hepatites. Então, aqui a gente tem a classificação da hepatite A, B, C, D e E, e a gente sabe a fonte oriunda do vírus, a via de transmissão, se é crônica ou se não é crônica e a prevenção. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo das hepatites que a gente vai conversando na videoaula. Mas veja bem, prestem atenção para tudo que eu destaco em amarelinho, que é para chamar a tua atenção. Então, dos tipos de hepatite, a hepatite B e a hepatite C, que são as principais aqui de importância clínica, a fonte de transmissão, então, é através da corrente sanguínea, certo? Já a hepatite A transmissão dela é fecal-oral, ou seja, a fonte de contaminação são as fezes, seja por mal higienização, enfim. Então, a transmissão é fecal-oral, certo? Por falta de higienização. Fecal-oral, por falta de higienização. Entenderam, né? Enfim, uma curiosidade aqui é que a hepatite B e a hepatite C, elas têm, as duas doenças têm a fase aguda e a fase crônica, que perdura, né, por bons pares de meses e anos. Entretanto, a hepatite A, ela só tem a fase aguda. A hepatite A não tem cronicidade. Vamos conhecer um pouquinho da A, então. O vírus que causa a hepatite A é chamado de HVA, HAV, às vezes troca uma dessas letrinhas, mas basicamente você tem que identificar o V de vírus, H da hepatite A. Então, HVA, então é o vírus da hepatite A. Percebam aqui, pessoal, que eu coloquei uma foto para vocês de uma microscopia eletrônica e eu aumentei o tamanho, né, para vocês enxergarem a forma do vírus. Ele é um vírus icosaédrico, então, de mais ou menos 24 nanômetros. Ele é de RNA fita simples e não tem envelope, é um vírus não envelopado. Essas aqui são as características microbiológicas, né, para a gente se apropriar um pouquinho ao vírus da hepatite A. Ela é super comum em crianças, tá, gente? A hepatite A é popularmente conhecida como amarelão. Vocês podem perguntar para os pais ou quem criou você se vocês já tiveram essa doença. Talvez os pais não saibam dizer, é hepatite A, mas já teve amarelão, enfim. É um sinônimo justamente porque a pessoa ela fica com a coloração mais amarelada da mucosa e também das peles, tá? Da pele, não das peles, né? Da pele. Não tem um tratamento específico, sugere então que o momento que o paciente tem a hepatite A, o vírus, ele fica em repouso porque tem aumento do tamanho do órgão, bastante dor abdominal, então o repouso é fundamental para o sucesso, né, da recuperação desse paciente. E, gente, existe, tá? Vacina para hepatite A. E ela geralmente é ministrada nos primeiros anos de vida dos indivíduos. Então, olha aí uma dica para você conferir lá na sua carteirinha de vacinação ou perguntar aí para quem te criou se vocês têm a vacina contra a hepatite A. Na verdade, eu tô falando isso, mas eu também vou ter que fazer isso, que eu não sei se eu tenho não. Mas eu já tive hepatite A. Será? Não, eu acho que sim. Eu acho que eu já tive sim. Ai, meu café tá morno para gelado, tá ruim.
Bom, olha só, o vírus da hepatite A, ele resiste até 4 horas na superfície dos dedos, da mão, das unhas. Então, vocês entendem o porquê que a transmissão é fecal-oral também? Porque se tu não faz uma higienização, ele pode ficar resistente na superfície por 4 horas. Isso é bastante tempo, tá? A disseminação é super fácil. Imagina que eu sou acometida com hepatite A, não fiz uma correta higienização, não lavei minha mão depois de ir no banheiro. Enfim, estou manipulando aqui xícara, estou manipulando aqui cuia. Enfim, converso com uma pessoa, dou a mão, né? Pode levar ao contágio através, então, dessa disseminação da resistência do vírus na mãozinha. Pode evoluir de forma fulminante, levar sim o paciente a óbito, tá? Não é uma característica 100%, tá, de ocorrência, mas sim, isso pode acontecer. E essa doença, ela não gera cronicidade, ela tem um pico agudo e termina, certo? Bom, o período de incubação do vírus, então, no organismo é de 15 a 45 dias. Geralmente, o paciente ele fica assintomático. O que significa isso? Que não tem sintoma aparente da doença. E, nesse momento, gente, durante esse período de incubação, a pessoa que está com o vírus já começa a eliminar ele nas fezes, ou seja, a pessoa já é contagiosa. Ela pode contagiar outras pessoas e até ter uma reinfecção. Quando os sintomas aparecem, então, quando o indivíduo deixa de ser assintomático e se torna sintomático, o que é comum acontecer? Então, febre, né, que é um sintoma que o corpo dá que ele não tá legal, aumentando a temperatura, né, indicando um processo inflamatório, um processo infeccioso, dores musculares, muito cansaço, um mal-estar de forma geral, inapetência, náusea, vômito, icterícia, que é essa coloração amarelada que pode acontecer na mucosa e na pele. As fezes também ficam amarelo esbranquiçadas, a urina fica da cor âmbar, que é a cor marrom, tipo Coca-Cola, mais amarronzada, né, para escurecida. E muitas vezes, gente, os sintomas são tão levinhos que eles podem ser confundidos com qualquer outro tipo de virose, que pode acontecer de forma bem branda. Então, assim, algo que eu costumo dizer sempre, quando o corpo expressa temperatura alta através, né, da aferição, ou seja, mostra febre, precisa de uma investigação, que legal não está. Então, quando tem dor na cavidade abdominal, muito provavelmente está acontecendo alguma coisa interna. O corpo sempre fala com a gente. Ele se manifesta através de sinais e sintomas. Então, a nossa responsabilidade é prestar atenção nisso para que a gente consiga identificar e procurar ajuda. Eu tô olhando aqui para minha janelinha aqui embaixo, porque eu acho que eu não escolhi um lugar muito bom para gravar. Que eu acho que eu vou ficar muito clara aqui, mas o que importa é o conteúdo. Se tu não estiver me vendo muito bem, foca na minha voz. Bom, sobre a hepatite A, então, gente, ela é transmitida normalmente, então, através dos alimentos ou de contato pessoal. A gente já sabe que a transmissão é fecal-oral. Ela dura aproximadamente 4 semanas, ou seja, 1 mês. E lembrando que isso tem fase aguda, não tem fase crônica. E ela é uma infecção leve, tá? Dificilmente vai evoluir para algo fulminante, mas pode, tá? Mas dificilmente, mas pode. E geralmente ela também se cura sozinha. Então, lembrando aqui a importância do repouso para o estado da recuperação do paciente. Nessa imagem aqui, a gente pode analisar, então, uma lâmina, né, histológica de tecido de um fígado normal. E olha a outra imagem mostrando a lâmina de um fígado com hepatite A. Então, a gente consegue observar as alterações celulares com bastante clareza. Bom, gente, a transmissão, já falei mais de 4 vezes, fecal-oral, né, através do contato direto ou fomites. O que são fomites? São essas partículas, né, que saem durante a comunicação e a respiração, alimentos, água contaminada, locais de saneamento básico deficiente ou inexistentes. Se vocês observarem essa imagem que está aqui em cima, infelizmente, essa prática de brincar em água não tratada, né, em locais insalubres é uma incidência no nosso país.
Infelizmente. Então, gente, imagina o reduto de contaminação, de proliferação de doenças, né? Que essas crianças, elas são suscetíveis. É endêmica, a hepatite A, ela é endêmica em locais com saneamento básico precário, justamente porque a transmissão é através das fezes, e uma vez que o vírus, né, fica até 45 dias, de 15 a 45 incubados no nosso corpinho, ele já está saindo nas fezes e já pode o quê? Transmitir e contaminar outros pacientes. De acordo com os marcadores sorológicos para a identificação da hepatite A, nós temos 2, tá? Lembram dos anticorpos IgM e IgG? IgM é marcador de fase aguda e IgG de fase crônica, certo? O que eu comentei com vocês? Que a hepatite A não tem fase crônica. Então, no momento que a gente tem IgG para hepatite A, significa memória, né? Certo? Uma vez já foi exposto ao vírus, então ela não configura a cronicidade, sim imunidade protetora, imunidade imunológica. E o IgM significa, então, esse é o diagnóstico da doença. Quando o IgM dá alterado, ele dá acima do valor de referência, sinaliza, então, que existe a doença no indivíduo. Então, aqui a gente pode olhar esse gráficozinho aqui do lado do meu videozinho, que mostra o início da replicação do vírus em rosinha. Quando está iniciando o declínio da carga viral, já está aumentando o anticorpo IgM. E quando começa a baixar o IgM, já está começando a se elevar o IgG e o IgG fica aumentado o resto da vida. Lembrando que uma dica para vocês, que eu já vi em questões de concurso público, é fazendo uma interpretação de gráfico exatamente como esse que está nessa videoaula e perguntando se IgG é marcador de cronicidade para hepatite A. Tu já sabe que a resposta é não, porque hepatite A não croniza, não fica crônica. Tá? O IgG marca aqui imunidade protetora. Então, ó, dica preciosa aí para vocês. Agora, meus queridos, eu vou até dar uma respirada aqui, vou me servir mais um balde de café meio que gelado. Nunca mais eu vou dormir de tanto café e chimarrão que eu tô tomando hoje. Vamos para a hepatite B. A hepatite A é super tranquilo, né? Todas as informações supra-sumo estão aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, me chama. Pode me chamar no direct do Insta, que vai ser um prazer te responder. Bom, veja bem. A hepatite B, então, o vírus que causa hepatite B é o HBV ou HVB, como eu comentei com vocês. Se trocar uma ou outra ordem das letrinhas não tem problema, tá? Que significa vírus da hepatite B, tá? Pessoal, essa doença ela é extremamente grave e tem uma quantidade enorme de marcadores. Esse vírus aqui, ele é um pouquinho complexo e cheio de estruturas, que essas estruturas tornam-se marcadores. Então, a gente consegue tem diversos marcadores do vírus e diversos marcadores dos anticorpos contra o vírus. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, caso tenha ficado confusa essa informação. O material genético, então, do vírus da hepatite B é de DNA, possui diferentes antígenos, né, na superfície do micro-organismo do vírus. Ele é um vírus envelopado, tá? Tanto que o marcador desta parte se chama HBsAg. Sempre que tiver AG no marcador é antígeno, certo? E AC ou anti de anticorpo. Então, HBsAg é um antígeno da superfície do envelope do vírus, tá? Então, ó, outra dica especial para vocês. Tem também uma partícula infecciosa ou vírion do vírus da hepatite B, chamado de partícula de Dani. Eu falo Dani, tá? O negócio é o seguinte, ó, não sou muito boa em outras línguas e o negócio é fazer entender. E dizem que, em português, se tu lê qualquer palavra conforme está escrito, não está errado. Então, desculpa aí caso isso tenha sido uma gafe para alguém, tá?
Mas eu vou falar Dani, partícula Dani. Essa partícula Dani, então, pessoal, é uma partícula que a gente pode detectar no marcador que está escrito aqui para vocês. Ela é uma estrutura interna, também chamada de core. Essa estrutura do vírus guarda o material genético, protege o material genético do vírus e também algumas enzimas que ele possui, como, por exemplo, a transcriptase reversa, né? A DNA polimerase. Possui um invólucro, então um envelocro também, chamado de antígeno de superfície, que é o HBeAg. Olha de novo, AG, HBeAg, AG de antígeno, tá? Já vamos comentar mais um pouquinho e já vai ficando mais claro. Ai, era para aparecer uma imagem aqui. Deu ruim na minha formatação. Enfim, aqui tinha uma imagem do vírus mostrando para vocês aonde que está o antígeno, então, do HBsAg e do antígeno do HBC. Então, olha só, gente. As minhas analogias da Julie, tá? Isso não está escrito em nenhuma literatura. HBsAg, Ag antígeno, S superfície, que é o envelope, parte mais externa do vírus, ok? HBC, Ag antígeno, C de core, partícula Dani, core que protege o material genético, tá? E o HBeAg, então, é uma proteína não secretada, não estrutural, que é um marcador de hepatite B, mas olha o que está escrito aqui, a função ela ainda não está esclarecida, tá? Mas também é um marcador. Olha, aqui tá minha foto, tia. Tem uma animação no meu slide e eu esqueci. Então, de novo, olha só. O HBsAg, mostrando ali na flechinha, que é um marcador, né, do antígeno da parte de fora, da superfície do envelope. E o C, que é o capsídeo, que é o core, que é dentro, né, que protege o material genético, certo? A transmissão do vírus tem outros marcadores, tá? Só tô comentando isso aqui com vocês da parte do antígeno, me aguardem que tem muito mais. Transmissão da hepatite B, então, é perinatal, placentária, sexual, né, através do ato sexual desprotegido, parenteral. No caso de uso de agulhas, cuidado com o compartilhamento, não use, por favor, obrigada. Uso de drogas também, não use, por favor, obrigada. Né? E muito cuidado entre a contaminação, acidente de trabalho entre profissionais da área da saúde, tá? Então, bastante cuidado, o uso de EPI e o cuidado no descarte, né, de resíduos perfluorocortantes. A hepatite B croniza, né? Vira crônica. Tô com dificuldade de falar essa palavra. Cronicidade, tá escrito. Essa doença, então, causa cronicidade. Tem vacina. Hepatite B tem vacina e ela é ministrada em doses distintas, em 3 doses. Opa, cadê aqui? 3 doses diferentes, tá? 95%, então, produzirão os anticorpos e nestes proteção contra a hepatite é próxima a 100%. Gente, todo estudante da área da saúde, principalmente que vai ter aula prática, que vai atuar em campo de estágio, precisa estar em dia com a vacinação da hepatite B. Então, você pode procurar um posto de saúde, levar o seu comprovante de matrícula, ou se tu já é formado, levar tua carteirinha profissional, e aí você ganha essa vacina de grátis, tá? Porque é benefício de trabalhadores e estudantes da área da saúde. Gente, então essa doença pode sim se tornar crônica em cerca de 10% das pessoas infectadas e provocar cirrose e evoluir para câncer de fígado. Então não dá para brincar com hepatite B, porque pode, né, ter casos extremamente graves, como essas duas outras doenças correlatas e levar o nosso paciente a óbito. Tcharam, tcharam, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom para vocês? 9 marcadores da hepatite B. Já conhecemos alguns, tá? Então, ó, HBsAg, Ag de antígeno, certo? Então, marcador do vírus. Anti-HBs, anti é de anticorpo. Então, é marcador de anticorpo contra o vírus. HBcAg,
partícula core, capsídeo do vírus, anti-HBC IgM, anti-HBC IgG, que é o vírus que é o anticorpo IgM, marcador de fase aguda, marcador de fase crônica ou memória imunológica. Então, aqui, IgG positivo pode sim ser doença crônica ou memória imunológica. Como eu vou saber qual é qual? O médico faz essa interpretação, porque é ele que tem a clínica do paciente. Anti-HBC total, que é a fusão do IgM mais o IgG. HBeAg, anti-HBe e HBV de DNA, que é o marcador do material genético do vírus. Bom, agora nós vamos um por um para conhecer um pouquinho melhor, tá? O HBsAg, então, gente, ele é o antígeno de superfície, tá? Ele é conhecido como antígeno de superfície. HBs, superfície. AG, antígeno de superfície, não vai mais esquecer, né? Vou repetir de novo. HBs, superfície. AG, de antígeno. Ele também é conhecido como antígeno Austrália. É isso que vai cair no concurso. O marcador antígeno Austrália é representado por qual sigla? HBsAg, tá? Vocês podem pensar assim também, ó. HBs de Austrália. Horrível, mas enfim. É o primeiro marcador, então, a surgir, tá? Na hepatite B. A sua presença é correlacionada à infecção pelo vírus da hepatite B. O HBsAg é detectado a partir, então, de 1 a 10 semanas após a exposição com o vírus. Então, ele é um marcador que ele fica elevado por até 10 semanas. Se positivo, mais de 6 meses, já está indicando que o paciente está migrando para a fase crônica. E o seu desaparecimento, ou seja, a diminuição até a negatividade, significa que a doença está regredindo, que ela está evoluindo para a cura, tá? Então, olha que bacana as interpretações que esse marcador nos fornece. O anti-HBs, anti de anticorpo, olha o que eu sublinhei e deixei em negrito, ó. É o anticorpo contra o antígeno de superfície. Então, é o anti-HBs. HBsAg, antígeno de superfície do vírus. Aqui é o anticorpo contra esse antígeno. Vai dizer que isso não é perfeito. Então, o anti-HBs é o antígeno contra... Perdão. O anti-HBs é o anticorpo contra o antígeno de superfície, tá? É um anticorpo neutralizante que oferece imunidade protetora contra o vírus da hepatite B. Marca a cura da doença justamente com o desaparecimento do HBsAg. Então, anti-HBs é o anticorpo de superfície, tá? Contra o antígeno de superfície. Ele surge, então, no soro do nosso paciente de 1 a 3 meses após a vacinação ou na fase de resolução da infecção aguda. Titulações, gente, isso daqui pode ter mudado, tá? Depende muito da bula, do kit, do teste, mas enfim, só para vocês terem uma ideia e também sempre lembrar que antes de falar em titulação tem que conferir a bula do lote direitinho da marca que tu tá usando. Mas que títulos acima de 10 unidades internacionais conferem imunidade após a vacinação. Então, para saber se você foi imunizado, se tu tem imunidade protetora, se dosa esse marcador. Tô fazendo uma lambança com o café aqui, ó, que só Jesus na causa. O anti-HBC total, gente, é a junção dos anticorpos IgM e IgG. É o total, certo? Então, quando aparece o conjunto de anticorpos, anti-HBs significa o quê? Anti-HBs infecção passada. Então, quando aparece o anti-HBC total, que ficou um pouco confuso. Então, quando aparece esse marcador do anti-HBC total em conjunto com o anti-HBs, significa infecção passada. Por quê? Porque o total também pega a fração do IgG, que significa cronicidade ou memória imunológica, tá? Isoladamente, ele não indica imunidade, porque tu não sabe. Ele está dosando os dois, o total, dose IgM e IgG. Então, eu não consigo analisar o anti-HBC total
e dizer, não, olha, tu já teve hepatite B. Não tem como, tá? Justamente porque tem a fatia aí junto da contagem do IgM, tá? Mais com o IgG. HBC, AGD, antígeno, C de capsídeo, core, enfim, é do antígeno, certo? Então, esse antígeno, ele é um antígeno central do vírus, tá? Chamado, então, de core, pode lembrar de coração. Só é detectável no tecido hepático do core. É um antígeno intracelular, certo? É um antígeno, todos os vírus são antígenos intracelulares. São micro-organismos intracelulares, mas esse antígeno aqui também, tá? Uma vez que ele quando o vírus se reproduz, se multiplica dentro das células, acontece a proliferação para células filhas daquela célula, do material genético e do vírus, e aí a doença se espalha de forma ativa. Tanto que muitas medicações contra doenças virais é justamente diminuir a velocidade da multiplicação celular, tá? Porque lembrando que uma célula mãe viralizada, né, com vírus, as células filhas também herdam da mãezinha parte do material genético. Então, HBCAG é um marcador do antígeno do vírus, tá? O IgM, gente, é o primeiro marcador, então, a ser identificado após a infecção. Ele vai identificar a doença na fase aguda, certo? Ó, geralmente, depois que a pessoa se infecta, ele começa a se elevar após um mês a infecção. Lembrando que após um mês do HBsAg, lembrando que, gente, assim, ó, no momento que tu entra em contato com o vírus, não é amanhã que tu vai começar a apresentar os sinais e sintomas, né? Lembram da janela imunológica? Que é a quantidade de tempo que o organismo demora para produzir anticorpos contra o agente causador da doença. Então, por isso, nossa, mas se IgM é marcador de fase aguda, ele só aparece um mês depois da exposição desse outro marcador? Como assim só depois de um mês? Aí que o HBsAg é o antígeno de superfície do vírus. Então, primeiro tem a elevação desse marcador e depois do anticorpo responsável por aumentar e tentar ajudar o nosso corpo para a neutralização e eliminação do vírus. Deu para entender? Gente, eu sei que fica um pouco confuso, eu sei que é bem pesado esses marcadores, mas é extremamente importante, tá? Então, eu estou tentando fazer da forma mais didática e da forma com que eu aprendi sozinha estudando de fazer essas associações, que anticorpo, AG é antígeno, S de superfície, C de core, enfim, para ajudar vocês, tá? Bom, continuando, o IgM, então, ele pode persistir em baixas titulações, porém aumentado, mas em baixinhas titulações anos após a infecção, tá? E ele pode aumentar nas fases de exacerbação da hepatite crônica também. Então, um paciente que tem hepatite crônica, muito provavelmente, o diagnóstico de monitoramento, de acompanhamento da doença, seja o marcador IgM que a gente conhece, né, como popularmente marcador de fase aguda, mas aqui mostrando para vocês, então, que ele pode persistir alto até na fase crônica. Não, ele pode persistir aumentado, não alto. Pode persistir aumentado, mas com titulação mais baixa do que o valor que foi detectado anteriormente. Agora, o anti-HBC IgG, ele aumenta na fase de recuperação. Então, à medida que diminuem as titulações do IgM, vai diminuindo o IgM e vai aumentando o IgG, tá? Lembrando que o IgG, ele pode aqui marcar fase crônica, como a gente já conversou, ou memória imunológica. Para diferenciar esses dois estágios, essa interpretação é com o clínico, tá, gente? E uma coisa importante aqui, ó, o anti-HBC é o único anticorpo detectável durante o período da janela imunológica. Olha que incrível isso. Que é aquilo que a gente estava conversando, né? Cada doença, a gente tem períodos de janela imunológica diferente. Não existe um único período para todas as doenças, tá? Mas as hepatites,
o HIV, o vírus do HIV, da AIDS, né, ou SIDA, eles possuem uma janela imunológica bem grande. Então, tem que cuidar, porque nessa parte o paciente, ele é transmissor, não sabe que tem, né? Então, é um problema isso daí, tem que se cuidar. O HBeAg, então, ele é detectável no soro, pessoal, nas fases de replicação viral, tá? Na fase aguda da doença e também na cronicidade. No momento que o vírus está se replicando, marca o HBeAg. Então, lá na fase aguda, desaparece pouco depois do início da sintomatologia, tá? Porém, quando não se detecta, não quer dizer que acabou a replicação viral. Sempre tem que fazer associação com outros marcadores, tá? Então, sozinho, isolado, sua diminuição, não dá para afirmar que parou a multiplicação do vírus. Isso é bem importante. Ele é, sim, um indicador da infectividade. Quando presente, sinaliza que está tendo replicação, tá? Surge no período lá da incubação do vírus no organismo do ser humano. A presença associada, então, à detecção da parte do DNA do vírus, que é o marcador HBV, ou HVB-DNA, que daí a gente consegue detectar, né, a parte do DNA do vírus, e é rapidamente eliminado, então, na fase aguda e depois do desaparecimento do HBsAg, tá? Essas associações, um está aumentado quando o outro começa a diminuir, tem uma tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês que ajuda bastante, principalmente para quem está estudando para concurso público, porque essas correlações têm que estar na ponta da língua, tá, gente? Eu não sei de cor, mas quando eu vou trabalhar com hepatite, eu sempre estudo antes e dou uma revisada. Então, fica essa dica para vocês não ficarem apavorados. Meu Deus, não entendi nada. Claro que tu tá entendendo. Tu tá entendendo, tu não tá decorando. E eu acho isso sensacional. Sensacional. O anti-HBe, então, é um anticorpo para o antígeno HBe, tá? Ocorre conversão, então, do HBeAg, antígeno, para o anti-HBe, ou seja, anticorpo contra o antígeno do HBe, e indica a interrupção da replicação viral. Esse sim vai indicar que nossa replicação viral está sendo diminuída, está interrompendo, isso é ótimo para o nosso paciente, tá? Pode haver janela imunológica, tá? Então, tem que cuidar que tem que ter segurança da ausência, tá? Que não significa doença. Está habitualmente presente, então, tá, gente, nos portadores inativos do vírus, uma vez com vírus, sempre com vírus, tá, pessoal? Mas, porém, ter o vírus não significa ter a doença. Isso a gente pode um dia combinar uma live para discutir sobre isso. Ter doença, ter sinal e sintoma dela, certo? Ter o micro-organismo que causou a doença, ok. Se ele não manifesta sinal e sintoma, é porque, né, ele é portador inativo do vírus. Pode também estar presente em infecções crônicas por um vírus mutado lá no estado pré-core do vírus, tá? Aqui já é um caso mais bruxaria, mas enfim, a literatura traz esse relato também. Já o HBV-DNA é um marcador, então, lá do material genético do vírus, né, do genoma viral, que é de DNA. É o método mais sensível, gente, mais preciso e específico para detectar a replicação do vírus, e a sua quantidade reduz-se bastante quando o tratamento, durante o tratamento, e desaparece quando os sintomas do paciente diminuem e acontece diminuição dos outros marcadores de replicação viral. Então, aqui também já sinaliza, né, um estado aí que o sistema imunológico está super bem, obrigada, e o nosso paciente tem grandes chances de recuperação. Essa imagem aqui já caiu em concurso, tá, pessoal? O que eu gostaria que vocês olhassem para ela e entendessem o quê? Aqui a gente tem uma linha do tempo, ó, de meses de exposição do vírus, tá? Da hepatite B. Então, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, e a gente consegue analisar os marcadores. Então, olha só, olhando que
é aumentado logo no início HBsAg, HBV-DNA, HBeAg, depois o anti-HBC, o IgM, o anti-HBe, o anti-HBs. Pessoal, tarefa de casa para vocês, para quem gosta, né, desse conteúdo, é fazer uma tabelinha igual essa daqui, ó. Vocês podem, desculpa, inclusive copiar ela ou me pedir no Instagram que eu mando uma foto para vocês. Que essa tabela aqui resume todos os marcadores da hepatite B e a sua interpretação. É claro que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas vamos ler o segundo, ó, fase aguda da doença. Como é que a gente vai interpretar aqui, ó? Fase aguda da doença. Primeira coisa, o HBsAg, que é o antígeno de superfície, vai dar positivo. O HBeAg, também do antígeno do vírus, vai dar positivo. O IgM vai dar positivo de fase aguda. O HBC total, que é a junção do IgM e do IgG, também vai dar positivo. Agora, o anti-HBe negativo e o anti-HBs negativo também. Então, a dica que eu dou para vocês é montar essa tabela e justificar o porquê que dá negativo, que daí vocês vão estudar e vão compreender. Tá, gente? Então, essa interpretação aqui é possível, ela é bem difícil e ela precisa de uma atençãozinha especial. Então, mostrando aqui para vocês que tem esse resuminho bem top para ajudar nos estudos. Finalizando, então, agora a parte das hepatites, a gente finaliza com a última de importância clínica, que é a hepatite C. Então, através do vírus, né, ocorre através do vírus da hepatite C, que é o HVC ou HCV, que ele é um vírus cujo material genético, o genoma, é de RNA e ele também é um vírus envelopado. Para a alegria geral da população, dos estudantes, dos acadêmicos e dos profissionais, existem bem poucos marcadores. Nada se compara aos da hepatite B, tá, gente? Nada. Então, aqui, a gente deu mostrar para vocês os dois principais. Eu quero comentar com vocês, então, que a maior endemia da humanidade hoje, superior, né, ao HIV, a AIDS, em 5 vezes, ou seja, acima de 5 vezes é a hepatite C, tá, gente? Não se transmite por sexo, a menos que ambos estejam com sangramento mútuo, tá? Não tem vacina, meus queridos, para essa doença. Não tem imunização para hepatite A, tem. Para hepatite B, tem. Para hepatite C, não tem. Existem subdivisões do vírus, tá? Por exemplo, tem o genótipo 1, 2 e 3 e tem os bem raros, como 4, 5 e 6. Estou deixando para vocês aqui embaixo dos slides o local da onde essas informações foram retiradas e eu até deixei por último que eu vou mostrar para vocês alguns links de estudo, tá? Existem no mundo cerca de 200 milhões de pessoas que carregam o vírus da hepatite C, tá, gente? Ela é a principal causa de hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado, tá? Respondendo por 40% desses casos de transplantes. Pode evoluir para uma cirrose, câncer de fígado e morte, tá? A transmissão ela pode ser parenteral, pode ser vertical também. O vírus fica incubado de 20 a 90 dias, tá? A fase aguda, em geral, é assintomática e é aí que é um grande perigo, porque uma vez que o corpo não apresenta sintomas, tu nem desconfia, né, que tu esteja cometido com a doença e nesse meio tempo tu é o quê? Tu pode ser contaminante. Não apresenta forma fulminante. Por exemplo, eu tenho contato com o vírus agora, amanhã eu tô morta. Não, a não ser que outra coisa aconteça, mas a fulminância não é corriqueira nessa doença. Existe uma alta taxa de progressão para a doença crônica e para a cirrose, e essa taxa é 85%. Isso aqui é muito alto, gente. Muito alto. O vírus da hepatite C, gente, ele foi descoberto, então, em 1989. Isso é ontem, tá, gente? 89 é ontem. A doença, geralmente, então, ela é assintomática, onde o indivíduo não aparenta sintomas nem sinais clínicos da doença. Alguns indivíduos, eles até podem desenvolver algumas características, como icterícia levinha, ter um pouquinho de dor de cabeça, dor de garganta, vômito e fadiga. Então, é o que a literatura relata quando os pacientes possuem sintoma de forma leve.
O vírus, então, ele é de RNA, ele é identificável por PCR, tá? Biologia molecular. Também é correlacionado com a elevação das transaminases, que são os marcadores hepáticos, ALT, AST ou TGO, TGP, tem gama-GT, fosfatase alcalina, enfim, as bilirrubinas também, mas as transaminases seria AST e ALT ou TGO e TGP, tá? O marcador anti-HCV é os anticorpos totais, né? Os anticorpos neutralizantes, que é o somatório da parte do IgM e da parte do IgG. Quando aparecer um anti-HCV positivo, ele não vai conferir imunidade efetiva, né? Porque a gente não pode confiar nisso. Tem que ser um marcador específico para a imunidade, que daí seria o IgG, tá? Então, aqui mostrando para vocês que o paciente, quando acometido, né, pela hepatite C, quando parou o período de incubação, que pode ser até 90 dias, as transaminases ficam super altas, tá, gente? TJ, TGP aqui, ó, lá nas alturas. E os anticorpos anti-HCV demoram, olha aqui, ó, gente, demoram para se elevar. E nesse meio tempo, se tu não desconfia disso, é um baita de um problema. Né? Porque tu pode contaminar outras pessoas, pode ter agravamento da tua condição de saúde, enfim. Meus queridos, dia 19 de maio, então, é o Dia Mundial de Combate às hepatites, então, a melhor forma de combater é conhecendo. Então, em resumo, existem várias hepatites, tá? Virais, não virais, mas com importância clínica, principalmente laboratorial, hepatite A, B e C, e já ficou bastante evidente aqui o tamanho, né, a quantidade, 9 marcadores da hepatite B que eu apresentei aqui para vocês. E lembrando que não é preciso decorar. Eu sou antidecoreba, é preciso entender e fazer as associações, né? Como eu comentei com vocês. Final AG, antígeno, início anticorpo, isso já vai ajudar a esclarecer e a formar a linha de raciocínio de vocês. Eu deixo aqui alguns links de estudo para vocês. Se vocês quiserem algum desses materiais, eu tenho salvo no meu computador e vai ser um prazer te enviar. Pode me solicitar pelo Insta ou me escrever um e-mail que eu mando. E muito obrigada por mais uma videoaula, pessoal. Um grande prazer fazer a Science Week sobre essa doença bem top. E mais uma vez eu te agradeço por estar encerrando essa aula junto comigo, porque eu estou compartilhando contigo o meu tempo, né, para a gente trocar conhecimentos e tu tá investindo no teu. Isso é o meu melhor retorno, é você no final dessa videoaula. Certo, pessoal? Então, até semana que vem. Um grande beijo e muito obrigada mais uma vez.